Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor. Ó Jesus, amigo, sou feliz em estar aqui. Queridos amigos e irmãos, mais uma vez pedimos licença para entrar nos lares de vocês, com o programa Espírita Amor e Caridade, dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho de Jesus, sob a ótica da doutrina espírita. E hoje, mais uma vez, tendo como convidadas a nossa querida Marilza, professora, como vocês já sabem, né, que nos acompanham, o nosso programa, a nossa querida Antônia, igualmente professora. Então, inicialmente, nós vamos ler uma página da obra Minutos de Sabedoria, do Carlos Torres Pastorino, para a nossa reflexão inicial. Em seguida, faremos a nossa prece e entraremos no assunto de hoje. A mensagem de hoje é a número 184. Todos nós somos iguais perante o Pai, que habita dentro de cada um de nós. Vivendo o Pai em nosso íntimo, pouca importância dá ao nosso exterior, se somos brancos ou negros, pobres ou ricos, desta ou daquela religião. Diante de Deus, não contam as diferenças externas, só o interior importa. Se somos bons ou maus, generosos ou avarentos, amorosos ou egoístas, pense nestas verdades. Todos nós somos iguais perante o Pai. Assim, meus irmãos, mais uma vez, juntos, elevando nossos pensamentos a Jesus, o amigo incondicional de nossas vidas, pedindo, como sempre, a inspiração, a intuição dele, juntamente com todo o plano espiritual amigo aqui presente, para nos inspirar através do estudo que iremos realizar hoje, para podermos aprender um pouco mais desta mensagem libertadora, trazida pelo Mestre Jesus há mais de 2000 anos. Assim, pedindo permissão ao Mestre amigo e, acima de tudo e de todos, de Deus, nosso Pai Criador, vamos dar, assim, por iniciado o nosso programa de hoje. Que assim seja. Agora, meus irmãos, dando continuidade ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, falamos das aflições atuais, anteriores, né? O sofrer com resignação, enfim. E hoje temos uma página muito importante, trazida como orientação, não é? E instruções dos Espíritos, que diz o bem e o mal sofrer, para que possamos fazer uma reflexão. Como entendermos isso? Não é? Entender o que Jesus nos disse no Sermão do Monte. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram e sofrem. Será que é necessário, para que possamos alcançar o reino prometido por ele, sofrer? Passar pela aflição? Bom, e como passar pelas aflições? Será que são todos aqueles que choram, todos os aflitos que serão consolados? Essa é a questão que nós vamos colocar aqui. Então, bem e mal sofrer, só um trechinho para darmos início aos nossos comentários. Quando Cristo diz, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus,
ele não se referia aos que padecem em geral, pois que todos aqui sofrem, quer estejam num trono, quer dizer, que sejam ricos, ou num tugúrio, significa na pobreza. Mas quão poucos, aí está dizendo, ou quantos são tão poucos os que sabem sofrer. Então, nós já observamos aqui qual poucos compreendem as ríspidas provações e, enfim, as únicas que os poderão conduzir ao reino de Deus. Então, no comentário dos Espíritos, podemos já tirar aqui uma conclusão, né, Marilza? É que vamos separar, não é, essas aflições para saber qual o foco. Quando Jesus nos diz que só os aflitos poderão conquistar esse reino, em que sentido? Não é? Então, aqueles que sofrem as aflições é a qualidade desse sofrimento. Podemos dizer assim, a condição do entendimento em relação à dor, né? A todo tipo de sofrimento. Então, dando início ao nosso comentário, eu deixo para que possamos, assim, fazer a avaliação. Todos os aflitos estarão no reino dos céus com Jesus? Nem todos ainda estarão no reino dos céus. Quando Jesus nos fala da qualidade do sofrimento e do porquê sofrer, ele também nos chama a atenção para que nós possamos estar em condições de passar pelo sofrimento de todas as formas, mas há um impositivo, que é saber sofrer, né, Antônio? Nem todos têm condição. E no entendimento que temos através da doutrina dos espíritos, aqueles que já mergulharam dentro de si mesmo, reconhece as virtudes dentro de si, as possibilidades de ultrapassar os seus próprios equívocos. Porque o sofrimento nada mais é do que o chamamento à lei divina. Só sofre aquele que burlou as leis. Quem não burlou as leis divinas, ele vai passar tranquilamente por esse período das suas vidas. E aí nós vamos nos reportar ao que está lá no Antigo Testamento, o primeiro ensinamento que Deus nos colocou através de Moisés, quando ele apresenta o Jardim das Delícias, que Éden quer dizer delícias. Então Deus colocou o homem, quer dizer, o Adão, a raça humana, porque Adão não é uma pessoa, não é um homem, mas é a raça, a humanidade, no Jardim das Delícias. E aí disse, né, para Adão, você pode comer de todos esses frutos, só não pode comer da árvore, né, da sabedoria. Mas colocou no meio do Jardim das Delícias a árvore das vidas. Então, ele está nos dizendo que há no meio desse jardim a árvore de vidas. Quer dizer, não uma vida só, mas múltiplas vidas. Então, durante várias existências, você vai poder comer de todos os frutos que há nesse jardim imenso de delícias. Mas não vai poder comer da árvore do bem e do mal. E aí é a serpente simbólica que diz o que é o bem e o mal. O bem, quando você, através do seu livre-arbítrio,
você escolhe comer a árvore do bem e do mal, você está indo de encontro às leis determinadas por Deus. E aí, quando você vai de encontro às leis, você é o filho rebelde, que não aceita a lei de Deus, que é única e exclusivamente a lei do amor. Então, eu coloco Deus de lado e começo a viver a minha própria vida, a vida do ego, a vida do que eu posso, eu mando, eu sou obedecido, eu faço o que eu quiser e ninguém tem nada com isso. Se volta totalmente para a vida material, esquecendo Deus mesmo. Isso Essa é o que está colocação. lá no primeiro testamento, no primeiro ensinamento. Então, o meu ego precisa ser satisfeito. Aí, eu vivo uma vida em que eu sou o Senhor de si. Eu não vou me importar com aqueles que estão ao meu redor. Então, eu posso retirar o dinheiro da merenda. Não quero saber da lei de Deus, não quero saber das leis humanas. Não se preocupa nem um pouco, não né? me Com o próximo, preocupo, com a necessidade alheia. nada. Então, eu posso... Ele vive realmente o ego que você Eu falou. posso dar o troco, eu posso receber o troco errado e o caixa é problema dele que deu o troco errado para mim. Então, o meu ego precisa ser inflamado. Eu sou o Senhor que quero ser servido. É o equívoco. O equívoco do homem Do entendimento, que não rompe entendeu com as leis nada, divinas. exatamente. E aí, pela lei sucessiva das reencarnações, quer dizer, ele vai ter que comer do fruto da árvore de muitas vidas, ele volta. E aí, ele é chamado a repor no universo o que do universo ele retirou. O livre-arbítrio dele vai deixar com que ele faça isso. Mas haverá um tempo em que ele não vai mais poder fazer, porque a consciência dele vai estar acusando. Ele só vai se adiantar no processo evolutivo quando ele quitar os equívocos. E aí ele vem, aí ele renasce com toda essa problemática que nós vemos em todas as famílias, em todas as sociedades. E aí, o espírito consciente, ele se reconhece devedor da lei. Então, ele é humilde, ele é manso, ele sabe por que está sofrendo. Mas há aquele que é rebelde, que mesmo sendo chamado pela lei divina, ele ainda teima na rebeldia. Ele ainda quer estar afastado do Pai Criador. Aí o sofrimento é maior. E Antônia, vamos convidá-la a participar também da nossa. Eu gostaria do seu comentário, que nós sabemos, pelo que ela colocou, que a dor, então, faz parte do processo evolutivo. Então, vamos separar aí o seu comentário da dor, propriamente, que é necessária, muitas vezes, para o progresso do indivíduo, do sofrimento. Porque há duas questões, né? A dor necessária é a dor do crescimento, que a gente chama, e o sofrimento. Então, você faz um comentário aí, para a gente entender, e principalmente o pessoal de casa, aí agora eles devem estar pensando, o Juarez agora confundiu tudo. Né? Que dor e sofrimento não é a mesma coisa. É isso que a nossa irmã vai explicar para nós. Então, a dor é o remédio. A dor é o remédio amargo. E nós sabemos muito bem que, na maioria das vezes, o remédio amargo é aquele que cura. A dor é como se fosse aquela vacina que dói, mas que nos livra das doenças posteriores. Então, o nosso ponto de vista é que vai olhar para essa vacina e vai dizer, isso vai doer demais, eu não quero tomar essa vacina, ou eu tomo aquela vacina reclamando muito, ou querendo até bater na enfermeira que está me aplicando aquela injeção. Aqueles que me rodeiam ainda levam algumas patadas, não é isso? Às vezes é a nossa atitude.
Mas a gente, quando sabe que a dor, a vacina, é para nos livrar dos males, né? Aqueles abusos que nós De já um mal cometemos, maior, né? Aqueles contatos que nós já fizemos com a doença. A doença é o egoísmo, o orgulho, a vaidade, que nos levaram àquela situação de maculados, né? O coração cheio de máculas, né? Que a nossa própria consciência nos acusa. O sofrimento não é uma cobrança, não é... As pessoas pensam assim, ai, Deus não gosta de mim, porque na vida de... Ele é muito bom para fulano, que na vida dele tudo vai bem, mas na minha, para mim Deus não é bom, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho aquilo. Então, a forma da gente ver, às vezes o outro está passando por aquilo com calma, com equilíbrio, com paciência. Não estamos querendo entrar no âmbito da dor de ninguém, que sabemos o quanto a dor dói em cada um tem a sua, sabe o quanto lhe dói. Nós também temos as nossas, tivemos maiores ainda, mas sabemos a dificuldade de encarar a dor, mas sabemos que a dor é necessária à nossa evolução. Gostaria de contar uma pequena causa. Precisamos buscar a causa dessas dores. Serão, por quê? Eu nunca fiz nada, eu nunca prejudiquei a ninguém, por que eu tenho que passar por isso? Então, como Deus é justo, e nós sabemos disso, esta dificuldade deve ser justa. Essa dor que estou passando, certamente tem uma causa. Onde está essa causa? Já aprendemos com a doutrina espírita, se a causa não está nesta vida, está em outra vida. Então, espiritualidade superior conta uma história de um rapaz que morava numa determinada cidade do Brasil. Era uma pessoa de boa índole, boa pessoa, amoroso, bondoso, ajudava todo mundo. E um dia esse rapaz foi confundido com alguém que tinha cometido um grave delito, um crime, e esse rapaz foi preso inocentemente. Ele não tinha feito isso, ele foi confundido, foi preso e ficou lá, mas já era uma pessoa que buscava os ensinamentos do Evangelho, tinha algum conhecimento, algum reconhecimento de que algo estaria acontecendo para ele desencadear aquela situação. Então, passou por... As pessoas que iam visitá-lo no presídio viam que ele tinha uma conduta de aceitação, sabia? Ele dizia, eu sou inocente, um dia hei de provar a minha inocência, mas passava por aquilo com calma, com fé em Deus. Deus há de me ajudar, Deus está comigo, porque sabemos que quando estamos com Deus, né, o pensamento nele, a confiança nele está conosco. Deus está comigo, que eu sei. E até que um dia, passado o tempo que ele precisava passar naquele lugar, ele foi solto. E ele foi informado, através de um espírito amigo, que, numa comunicação que foi recebida, de que ele... Mas por quê, né? Ele teria passado por aquilo? E numa vida anterior, ele teria cometido um crime também, mas fugiu das leis humanas. Fugiu das leis humanas. Então, ele não foi preso. Como nós precisamos responder, né? As leis humanas e as leis de Deus, ele, dessa vez, ele tinha solicitado a Deus a oportunidade de renascer e, dessa vez, cumprir aquela... E se limpou consigo mesmo, com a sua consciência, com Deus, passando por aquela dificuldade, porque as leis de Deus, elas são... nem sempre elas são certas. Houve uma injustiça com aquele moço. As leis humanas. As leis humanas. Eu falei leis de Deus? Me desculpem. As leis, desculpem, humanas, por favor. As leis humanas, elas são falhas. São imperfeitas. São imperfeitas. Às vezes o delito passa despercebido às autoridades, às vezes aquele que é inocente, como esse rapaz, entre aspas, nessa vida, é preso por engano, é punido de alguma forma, mas as leis de Deus são sábias, elas nos alcançam onde nós estivermos, na ocasião que for necessário. Desse rapaz foi numa vida depois, até a pedido dele, né, que a gente sempre, vendo os nossos equívocos, a gente solicita a dificuldade, depois a gente não quer passar, mas a gente pede, e depois, quando a gente sabe que é bom para nós, que é o nosso remédio, a gente agradece a Deus. A minha riqueza foi a minha dificuldade, porque me livrou.
Me Olha, no iluminou. comentário da nossa amiga, nós vamos encerrar o primeiro bloco. Já o tempo voou. Agora, fechando, né? Aí sintetizando, nós vemos que o sofrimento está na questão do ponto de vista em relação à dor. Não é? Porque, dando um exemplo, muitos nós que temos o hábito, o costume de visitar amigos em hospitais, né? Somos sempre convidados para fazer uma prece, enfim. Nós observamos que cada enfermo tem uma maneira de encarar aquela doença. Uns com maneira mais positiva, até alegre. Eu já fiz visita da pessoa estar com uma problemática insolúvel, podemos dizer aqui, né, em relação à medicina humana, mas feliz. E outros com um problema, uma enfermidade muito menor, num grau menor, mas revoltado. Então, aí que está o bem e o mal sofrer, está na compreensão. E nós sabemos que aqui não existe inocentes. Não é? Se muitas vezes não encontramos a causa da nossa dor nessa existência, é só buscar conforme o caso do rapaz narrado. Nessa existência, realmente, ele não fez nada, ele não matou ninguém, não assassinou ninguém. Mas existia um crime lá na existência anterior que ele passou impune naquela situação. Mas ninguém ludibriaria as leis de Deus. Como disse Marilza, ele escangalhou ali, conserta agora. Conserta agora. Novamente, ajusta-se com as leis. Minha gente, nós vamos agora para o intervalo e logo daqui a pouco retornaremos com o nosso segundo bloco do nosso programa. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato. No Mercado Teresópolis você encontra tudo o que precisa bem pertinho de você. Perfumaria, materiais de limpeza, bazar, bebidas, açougue, hortifruti e padaria com doces e salgados. Conte também com nosso serviço de disque entregas. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato. Rua Luiz Noguê Júnior, 900, na subida do Perpétuo. Conheça a Di Vincenzo. Alfaiataria elegante, estilo moderno, jeans, camisas, tudo o que você precisa para manter seu estilo atualizado. Ternos a partir de R$ 199. Conheça o Sob Medida, um serviço exclusivo da Di Vincenzo que traz alfaiataria impecável, combinado com tecidos nobres italianos, para um costume personalizado para você. Estamos na Avenida Feliciano Sodré, 1083, Várzea, segunda das 14 às 18h30 e de terça a sábado das 9h30 às 18h30. Queridos amigos, retornando ao nosso programa, nós aqui já comentamos o bem e o mal sofrer. Vamos falar no bem sofrer, para podermos entender que sabemos que o nosso planeta, a maioria passa por aflições, que é um planeta de expiações e provas. Então, nós somos testados em nossa fé. É importante que no momento das aflições, das dificuldades, quando falamos das aflições, nós já citamos aqui, são inúmeras as causas das aflições. É a enfermidade, é a perda de um ente querido, enfim, é o desemprego, que hoje, né, nós observamos, não só no nosso país, mas no mundo, a pessoa não ter o trabalho para levar o sustento para os filhos, para o lar. E são tantas realmente as causas. Então, como passar por essas dificuldades? Como passar por essas frições sem revolta contra o mundo, contra os próprios dirigentes, os governistas? Porque se estamos passando e que Deus permite, existe uma causa. Então, o bem sofrer. Então, vamos conversar e comentar um pouco aqui a maneira, o método que podemos fazer, né, para a gente se buscar um consolo, um alívio para enfrentar as dificuldades, as aflições e vencê-las, que é o mais importante. Esse é o grande teste nosso aqui, vencer as aflições. Então, Marilza, iniciando. Dá a receita para o pessoal de casa. Dá para nós. Não temos a receita de bolo pronto. Mas o que podemos dizer é que há um guia, há um modelo que nos foi ofertado.
o maior psicoterapeuta de todos os tempos, Jesus, um homem incomum que atravessou o tempo, que dividiu o tempo. A nossa receita vem dele. As aflições do corpo físico, tudo é preciso entender. O entendimento nos liberta. Os atavismos nos prende. Acreditarmos que há um Salvador é como dar bala para a criança. Jesus foi categórico. Pegue a tua cruz, quer dizer, a gama dos seus sofrimentos, das suas angústias, e siga-me. Jesus não falou que ia pegar os nossos problemas e levar para ele. Ele deixou bem claro que cada um tem a sua cruz. Sim. Então, ele nos juntou as cruzes de todos e carregou. Esse é, né? Que ele deixou bem claro, ó, quem quiser me seguir, Pega a sua pegue cruz. a sua cruz. Então, E a cruz são as aflições, as dificuldades da vida, né, mamãe? E me seguindo aquilo que eu ensino, você será salvo. E será você feliz, vencerá, né? será feliz, será bem-aventurado. A questão da salvação não pode vir de fora. Salvar-se é conhecer-se a si mesmo, conforme está lá em O Livro dos Espíritos, né? Vai lá e observe. Um sábio da antiguidade, que é Sócrates, que até hoje os seus ensinamentos são presentes em nós, homem, conhece-te a ti mesmo. Então, nós temos as nossas dificuldades, as nossas imperfeições. Quais são? Eu me conheço realmente? Ou eu uso de uma máscara? Ou eu sou um espelho quebrado em 1000 pedaços que reflete cada pedacinho o que eu sou? Eu preciso ter isso claro. Eu sou impaciente? Eu preciso me corrigir na impaciência. Eu sou egoísta? Eu preciso me corrigir no egoísmo. O mal da humanidade está centrado no egoísmo. Se eu estou passando por uma enfermidade, eu tenho que ter consciência o que provocou em mim essa doença. Tanto que a Organização Mundial de Saúde diz que não há doença, há doente. As pessoas é que adquirem as enfermidades. O médico fala isso, né? Você fez tal enfermidade. Então, o que eu fiz comigo, no ambiente onde eu estou centrado, que me fez adoecer? Então, isso é ter serenidade e promover os recursos para eu sair desse estado. Se eu estou desempregado, eu não posso culpar o que estão à minha volta. Mas o que eu preciso mover em mim para o bem da sociedade que vai me dar um retorno? Muitas das vezes, a perda de um emprego é o benefício, não é o mal. Porque quando eu perco o emprego, eu vou ter que me mover para adiante. Eu vou exercitar a minha inteligência, eu vou promover outros mecanismos. Quantas pessoas dão um salto quântico, perde o emprego e daí a pouco transformam a sua vida? Vai fazer uma coisa, vai fazer outra. Muitos se tornam empresários. Sim, né? E renascem das cinzas. Nós precisamos renascer das nossas cinzas e não fazer igual o avestruz que enfia a cabeça na terra. Para não ver nada que está acontecendo. Para não ver. A vida é de movimento. Joana de Ângeles, que é um espírito que, através do Divaldo Pereira Franco, já escreveu mais de 200 livros, ela nos ensina no livro Plenitude que a dor no bruto se apresenta selvagem e a do brando eterna,
tranquila, ultrapassa até o quase impossível. E aí é o que nós vemos, né? Não importa o que o outro faz, importa é o que fazemos da nossa vida. É muito bem colocado, Marilza, e interessante a gente extrair do que a nossa irmã falou, é que muitos no momento do desespero, da aflição, eles buscam promessas salvacionistas, achando que a coisa vai se diluir de uma hora para outra. Então, há um processo em andamento para a reflexão daquele que passa por essas dificuldades. É o que você colocou bem. Não é o porquê, mas o para quê. Qual o objetivo? Porque Deus nos ama. Nós lemos a nossa mensagem aqui inicial. Deus é amor. Deus habita todos os seus filhos. Ele está em nós. Então, Ele quer a nossa felicidade. Agora, é importante que nós queiramos também a nossa felicidade. E também, Juarez, as pessoas colocam a solução dos problemas, a felicidade em uma única existência. Pois é. E às vezes a solução do seu problema não está só nessa existência, mas nós somos imediatistas. Nós nos apegamos ao que é transitório. Nós temos uma única vida, mas em múltiplas existências. E às vezes a nossa atual existência é de produzir só isso aqui. Mas nós temos muitas existências para frente. O que não nos leva a deitar em berço esplêndido. Se acomodar. Se acomodar. É aquilo, para quê? Para que eu estou adoecido? Para que estou vivenciando essa situação? E promover, né, a minha redenção, o meu caminhar para frente. E como comentamos aqui, telespectadores, a doutrina espírita, ela não tem uma receita igual uma receita de bolo pronta, mas ela tem uma orientação certeira. Com certeza, muitos daqueles que seguem a orientação espírita encontram alívio para as suas dores. E uma das receitas, ou esta receita, trazida pelo plano superior, inclusive por Jesus. Como Jesus fazia com os apóstolos? Se reuniam. Ele se reunia em casa de Pedro, para, muitas vezes, recolhendo e orando ao Pai. E ele passava a orientação. E o que nós denominamos hoje, o culto do Evangelho no lar, que nós sempre orientamos as pessoas, né? Que se deve fazer não só nos momentos de aflições, mas em todos os momentos, que é um mecanismo, é um meio, né, que a gente tem de nos conectarmos com a divindade, com Jesus, que é a reunião em família, no nosso lar, abrindo aqueles que têm a Bíblia, lá no Evangelho de Jesus, não é? Que eu vou passar para a Antônia para nos orientar, porque ela realmente é uma assídua praticante do culto do Evangelho no lar. E ela, inclusive, vai nos orientar como fazer porque é a maneira que vamos conseguir buscar alívio. O que você falou, Jesus, esse sim, que é o maior psicoterapeuta da humanidade. E ele se colocou sempre à disposição de todos nós, desde que estivéssemos aflitos, né? Sobrecarregados, enfermos, ele fez o quê? Busque-me, venha a mim. E como ir a Jesus? Então a doutrina espírita, né, com bastante simplicidade, nos coloca esse encontro com Cristo no lar, com Jesus em nosso lar. Muitas vezes nós vamos aos templos, né, em busca desse contato com o divino. Nós podemos fazer em nosso lar, mas para isso há uma sequência, né, podemos dizer assim, uma fórmula simples que você vai
agora passar para nós, Antônia. Então, como Jesus é o nosso modelo e guia e nos deixou todos os ensinamentos para a nossa felicidade, ele também, o primeiro culto no lar, na face da terra, também foi inaugurado por ele na casa da sogra de Simão Pedro. O culto do Evangelho no lar, onde se reuniu a família de Pedro e os apóstolos que estavam sempre com ele, algumas pessoas da redondeza, e Jesus. Como não havia ainda o Evangelho escrito que nós temos hoje em dia, era o próprio Jesus a falar do seu Evangelho. E ele orientava, dizia, ensinava. E contava as parábolas. Contava as parábolas. Algumas coisas foram retiradas dali para se compor o Evangelho de Jesus, que foi composto depois que ele foi... Os apóstolos, alguns, né, registraram... Né? Depois da sua crucificação. Mas aí ele falava, ele ensinava, contava suas parábolas e as pessoas iam a perguntar, né? Era Simão, eram os outros apóstolos, diziam: Senhor, mas como ser paciente com tantas pessoas que me desacatam? Aí Jesus sempre dando o exemplo, ensinando a orientação, tenha paciência, seja calmo, ame. Então, esse era o Evangelho toda semana na casa de Simão Pedro, da sogra de Simão. Nós, então, espíritas, trouxemos para nossas vidas o Evangelho no lar. Mas todas as pessoas de todas as religiões, com certeza, têm o Evangelho de Jesus. Todo cristão tem. Então, vamos abrir as portas para Jesus, da nossa casa, não é? Então, como fazemos? Nos reunimos um dia da semana, num horário determinado, vamos marcar com Jesus. Tal dia da semana, tal hora. Aquela hora que todo certo, seja bom para todos. Então, todos se reúnem naquele lar. Uns biscoitinhos, um cafezinho e vamos ler. Isso mesmo. Aí colocamos um copo d'água, porque quando Jesus... Bom, no caso, se a família for numerosa, um jarro, né? Exato. Quando pouquinha, né? Um copinho de água. E pedimos a Jesus a permissão para que possamos estudar o seu Evangelho. Lemos alguma página rápida, alguma página, como você lê aqui os Minutos de Sabedoria, ou algum outro livro cristão, alguma página pequena, só para que o ambiente comece a ser preparado. Depois fazemos uma prece pedindo a Deus e a Jesus que estejam conosco, em nosso lar. E aí lemos abrimos o Evangelho em alguma página, que pode ser sequente, ou ao acaso, que nunca é o acaso, na espiritualidade sempre abre para nós, toca a nossa mão, né, sem que a gente veja. A página não importa. Não importa. Aqui sair Mateus, João, não Lucas. Importa. Não é? Então não importa. Vamos ler em voz alta, comentar, ver se todos entenderam. 30 minutos. Depois fazemos uma prece. Pronto. Encerramos e cada um toma um golinho da água. Depois, no final, a água todos bebem, que com certeza estará fluidificada por Jesus. Porque essa é a conexão, é o convite que fazemos a Jesus para participar conosco. E aí, também, da nossa vida, do nosso lar. Juarez, é uma oportunidade de nós desligarmos a TV. Por favor, né? Nada de TV na hora do culto do lar. E nem ninguém mexendo no celular nesta hora, no WhatsApp, nem nada. Mas estamos abrindo a porta para que a luz se faça. Sem dúvida. Na nossa casa. É muito importante. Assim, meus irmãos, depois da orientação da nossa irmã, como observamos, não temos uma receita pronta, mas Jesus nos deixou aí, à disposição, Ele se colocou à disposição nossa. Agora temos que buscá-lo e buscar Jesus em espírito e verdade, porque Ele sim, que é a luz do mundo, tem condições de nos auxiliar, de nos fortalecer a nossa fé para suportar o fardo.
Ele não vai nos tirar o fardo de nossos ombros, mas vai nos dar força e coragem para suportar e continuar buscando o nosso crescimento espiritual. Assim estamos encerrando o nosso segundo bloco e retornaremos após o intervalo para o nosso terceiro e último bloco. Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato. No Mercado Flor de Teresópolis, você encontra tudo o que precisa bem pertinho de sua casa. Lanchonete, padaria, açougue e bebidas em geral. Aproveite e confira também as ofertas em frutas, legumes e hortaliças. Pague suas contas e faça saques com total comodidade. E venha conhecer nossa seção com artigos de papelaria, perfumaria e bazar. Preço baixo e bom atendimento é na Rede Que Barato. Tempero da Serra Restaurante Self-Service, funcionando de segunda a domingo, das 11 da manhã às 3:30 da tarde, com um cardápio variado. E aos finais de semana, aquele frango assado saboroso. Tempero da Serra Disque Entregas. Telefone 99186-9088 e 99811-1688. Rua José do Patrocínio, 322, no bairro de São Pedro. Tempero da Serra. Queridos amigos, retornando ao nosso terceiro e último bloco. E agora, vamos ler aqui um trechinho pequeno, não é, do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que trata, né, do capítulo do bem e mal sofrer diante das aflições. Então, um espírito, né, comunicante, Lacordaire, escreveu assim: bem-aventurados os aflitos, também se pode assim traduzir. 2 pontos. Bem-aventurados aqueles que tiverem ocasião de provar a sua fé com firmeza, perseverança e submissão à vontade de Deus. Pois esses terão ao cêntuplo a alegria que lhes faltara na terra, sobrevindo-lhes o descanso depois do trabalho. Então, aqui ele ressalta a necessidade de provarmos a nossa fé. E assim, Marilza, como vamos provar a nossa fé? Está aí, comente. A nossa perseverança. Né? O que é ter fé? Né? Ter fé é pensar racionalmente sobre um fato. É o que nós temos a dizer. A fé pode ser vista de 2 formas. A fé religiosa e a fé do seu proceder na vida. Ter fé, a gente só tem fé diante daquilo que conhecemos. Como as marcas de Deus estão em nós, porque saímos dos braços do Criador, e aí estamos fazendo mergulho nas experiências, porque saímos do Pai simples e sem nenhum conhecimento, e vamos mergulhar para retornarmos aos braços do Pai, munidos de todo o conhecimento adquirido. Então, eu só tenho fé diante daquilo que eu tenho certeza. Eu tenho certeza de que Deus é bom, eu tenho certeza de que Deus é justo, que Deus é misericordioso, que Deus não faz acepção de pessoas, porque todos somos criaturas de Deus, somos seus filhos. Dele, do seu hálito, nós saímos. Então, a marca de Deus está em toda criatura. E preciso exercitar essa fé nesse Deus de amor nas provações que me são oferecidas. O aluno, para ir para a série seguinte, ele tem que fazer uma prova atestando de que ele é capaz de cursar a série seguinte. No livro didático de Deus, nós só vamos para a série, né, entre aspas,
seguinte se passarmos pelas provas dessa existência. É conforme Lacordaire nos diz, teremos o repouso após o término do trabalho. Quer dizer, teremos na vida espiritual, quer dizer, no reino de Deus, que o reino de Deus não está fora, está dentro de nós. O reino de Deus é a consciência do dever cumprido. Nós terminaremos o nosso trabalho, adentraremos ao reino de Deus após passarmos pelas provações, que é inerente a cada um de nós. A minha provação é diferente da Antônia, é diferente da sua, é diferente de cada um daqueles que nos assiste. O que para uns vai passar tranquilamente, para outros se tornará um fardo pesado, né? Porque a cada um segundo as suas obras. Jesus não veio mentir para nós. Jesus veio e nos trouxe a verdade. Então, eu tenho que observar, manter a fé para ultrapassar todos os obstáculos que eu tenho que passar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso. E ele veio nos trazer a verdade. Conhecendo a verdade, a gente se liberta dessas amarras, né? Dessas coisas que nos ligam a essas ideias tão atrasadas que ainda muitas vezes a trazemos. fé Agora... é vacilante, Juarez. A nossa fé não é robusta, não é forte, porque estamos ao sabor das convenções. As convenções humanas é que delimitam a minha forma de vida aqui nesse mundo. Eu vivo mais ao sabor das coisas do que o meu coração manda eu fazer. Muitas das vezes a gente não quer dar a mão ao companheiro porque alguém disse assim, se você ceder, você é um fraco, né? Se você voltar atrás... Você faz o que o outro acha você bonito. é um fantoche na mão dos outros. Cadê seu orgulho? Cadê seu amor próprio? E aí reveste de amor próprio convenções. E o conhecimento, minha gente, do Espiritismo, da doutrina espírita, nos liberta. E nos traz e nos dá esta certeza, e aí passamos a saber por que cremos. Porque vale a pena, muitas vezes, você suportar as dores e as aflições da vida. Porque, além desta vida, a vida continuará. Então, é importante, porque essa certeza que a doutrina espírita nos dá continuidade da vida. Mas como temos tanta certeza? Porque nós, os 6 milhões de espíritas, só no Brasil, 7 milhões, o último censo, né? Conversamos, estamos em contato diretamente com aqueles nossos irmãos que aqui já conviveram conosco. Eles trazem as mensagens, psicografada, a comunicação, através da mediunidade, a psicofonia. Nós estamos vendo grandes espíritas, não só, nós sempre lembramos do Chico Xavier, mas temos grandes médiuns na tarefa de esclarecer e levar esta verdade. Porque essa é a verdade que Jesus se referiu. É a verdade da vida. Não da vida que se inicia no berço e termina no túmulo. Juarez, deixa só eu complementar, assim, que me ocorreu. A imagem de Jesus sendo crucificado ao lado do ladrão. E aí Jesus fala para ele, né, para ele ficar tranquilo, porque logo mais ele estaria com Jesus no paraíso. Quer dizer, dando fé àquele homem. E paraíso quer dizer aquele que errou o alvo. Sem dúvida. Então, Jesus assevera que ele, em outras existências, acertará o alvo e assim estará
no seio de Jesus estará com ele. E esse logo mais não é daqui a pouco, daqui a Não, algumas horas. Logo mais é mais tarde um pouco. É um tempo. Mais adiante, daqui a algum É tempo. um tempo. A gente precisa olhar o Evangelho com os outros olhos. Não é só ler pela letra, mas pelo sentido, né? Pelo significado, aprofundar-se, compreender. Porque se a gente olha uma coisa assim superficialmente, a gente não vê. A gente tem que olhar mais, esmiuçar, para que a gente possa ver realmente aquilo. Quem já olhou uma flor, né? Você olha assim de relance, que linda, mas se você observar bem... Os detalhes. Os detalhes, tem um perfume, que lindo. E o paraíso, né? É as moradas que tranquilizam o espírito. Mas lembrando, né, da importância da doutrina espírita, também me ocorreu o seguinte: muitos acreditam que, chegando aqui a esse paraíso terrestre, né, que realmente o nosso planeta é muito belo, acreditam que estão no paraíso. Então pensam assim: estou de férias, vou curtir a vida, aproveitar, mas você não vai buscar uma religião, algo que te ligue a Deus. Vou, mas mais tarde. Está muito cedo, sou muito jovem. Né? Aí morreu, não foi, né? Mas nós, na verdade, temos a informação que nós não viemos a passeio, nós viemos a trabalho. E esse trabalho que nós viemos fazer aqui é aquele trabalho que não deu para a gente, não deu tempo para a gente fazer lá nas existências anteriores. Não completamos o trabalho. Fizemos algumas coisas, mas outras ficaram a ser para completar. Então, perdão que não deu tempo de pedir, não é? Algumas vezes esquecemos de perdoar e voltamos para isso, voltamos para pedir perdão, voltamos para corrigir nossos débitos, e aí pedimos uma existência com dificuldades maiores, porque dessa vez nós vamos conseguir essa reforma tão almejada. Aí me lembrei de Richard Simonetti, que contou uma história que não é verdadeira, mas ela ilustra muito bem o que a espiritualidade fala a respeito do bem e do mal sofrer. Ele conta que lá na espiritualidade chegaram 2 homens que tinham morrido naquele dia. E ficaram numa fila para ver se eles iam para o céu ou não iam para o céu. Para onde é que eles iam? Começaram, então, enquanto esperavam os 2 a conversar. Como é seu nome? Meu nome é fulano, o seu nome é fulano. Você... O que houve com você? Eu morri, eu tive uma doença tal. Aí eu falei, ué, que coincidência, eu tive a mesma coisa. Igualzinho, poxa, coincidência. Ele falou, rapaz, mas eu morri muito jovem. Ainda é muito novo, 63 anos é muito novo, pretendia viver muito... E é inacreditável. Eu também vivi 63 anos. Nossa, mas eu deixei mulher e filhos. Eu também. Parece que estamos falando da mesma história. Nossa história é muito semelhante. E aqui está fazendo? Eu estou aqui esperando para ver para onde que eu vou. Se eu vou para o céu mesmo. Aí o outro, eu também. Aí eu vou ficar aqui com você. Eu também. Eu estou achando que, nossa história é muito semelhante, nós vamos para o mesmo lugar do céu. Aí daqui a pouco abre uma porta, ela vem o representante lá, que vai abrir o porteiro do céu. Aí, vocês 2 podem vir. Aí os 2 foram, né, contentes, animados, não, vamos ficar juntos. Aí o porteiro falou para eles, examinou o primeiro, examinou bem examinado, e disse, bem, você pode pegar esse elevador aqui, ele vai subir, você vai para o céu. Aí o outro ficou todo contente. Falei, eu também vou. Aí agora é você, agora sou eu. Posso ir também? Não, espera um pouco. Aí examinou, aí falou, você vai... Não é esse não, volta, o seu é aquele ali. Aquele ali é o que vai descer, vai para o purgatório. Ué, mas reclamou, né? Está havendo algum confusão aqui. Algum engano. Houve algum engano. Como assim? Disse o porteiro. Ele falou, nós vivemos a mesma idade, o mesmo tempo na Terra, a nossa situação é igualzinha, tivemos a mesma doença, vivemos 3 anos doentes, viemos parar no mesmo lugar, ele já foi para o céu. Eu não posso ir para o purgatório, a minha história é igualzinha dele. Ele falou, mas há um pequeno detalhe, meu filho, ele nunca reclamou. O detalhe não é? Quer dizer, ele passou pela mesma uma situação semelhante,
Mas reclamando. E o outro Reclamando. sem se lamentar, com aquela tranquilidade, com aquela confiança em Deus. Muito bem. É a nossa postura diante da vida, né? E estamos Das dificuldades da vida. chegando ao final de um programa. Ah, que pena. Mas é importante os casos aqui contados, né? E importante ressaltar que precisamos fortalecer a nossa fé. E saber, como sempre aqui comentamos, né, que Deus, e nós cremos, temos certeza desse Criador e da sua misericórdia. Então é importante a gente saber que Ele quer a nossa felicidade. Então, quando nós aqui, na Terra, estamos passando por dificuldades, não vamos procurar culpados, nem dizer que Deus é que está nos castigando ou fazendo com que a gente passe por isso. Não. Temos que parar e refletir, porque a doutrina espírita, como nós falamos aqui, ela vem nos dar a certeza e nos mostrar com clareza de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, qual o objetivo de estarmos aqui e para onde retornaremos. Então, é essa certeza que a doutrina espírita nos dá, e por isso, quando estudamos ela e assimilamos, interiorizamos ela e passamos a vivenciá-la, nenhuma dificuldade é obstáculo para interromper a nossa certeza de que, se perseverarmos no bem, nós vamos assim alcançar aquela programação que foi feita para nós. Deus está lá no Eclesiastes, no Velho Testamento. Ele não quer a morte do ímpio, do pecador, mas quer que ele viva e se arrependa. Vida em abundância, é aquela que Jesus nos ofereceu. É a vida imortal, meus irmãos. E o paraíso não está aqui. Nós é que vamos construí-lo aqui, para quando sairmos daqui, levá-lo. Então, o céu, nós é que construímos ele em nós, através de nossas atitudes, da maneira como encaramos e enxergamos a vida. Também, igualmente, né? O inferno, nós é que construímos ele aqui, através de nossas atitudes, de nossas ações, da nossa descrença, da nossa falta de fé. Deus é bom, Deus é amor, Deus nos criou por amor e para o amor. Vivamos assim. Houve aqui uma orientação bem objetiva daquela reunião no lar, que nós denominamos o culto do Evangelho no lar. É convidar Jesus a participar conosco da nossa vida, trazê-lo mesmo, porque não é mais aquele Jesus pregado na cruz. Não, Jesus já se despregou há muito tempo da cruz. Jesus, o nosso Jesus é aquele que nos dá as mãos, que é aquele que nos acompanha, é aquele que nos fortalece e está conosco, nos fortalecendo para que possamos vencer as nossas dificuldades. Assim, meus irmãos, mais uma vez, agradecemos pela audiência, aos telespectadores, e agora nós vamos fazer a nossa prece de agradecimento por Jesus ter nos concedido mais essa oportunidade de estudo do seu Evangelho libertador. Então pedimos à nossa querida Marilza para hoje fazer a nossa prece de agradecimento. Mestre querido, nosso coração está em festa, alegre, porque estamos aqui conversando sobre o que você deixou para nós. Que possamos juntos formar uma civilização mais humana, mais fraterna. E isso compete a cada um de nós. Se não podemos fazer grandes feitos, que façamos o pequeno feito, a começar dentro dos nossos lares. Aqui foi dado um pequeno
um pequeno incentivo, uma pequena orientação. E que você, companheiro, que abriu a sua sala para que pudéssemos adentrar, queremos suplicar a Jesus as bênçãos para o seu lar, para a sua família, e que Ele se faça presente em todos os dias da existência neste mundo que passamos. Que a paz, a alegria, a harmonia de um coração vivido em plenitude, buscando o amor, o entendimento, se faça presente. Muita paz a todos, muita alegria nos corações. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar. Com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir, poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos.